Olá pessoal, sejam bem-vindos nessa nossa aula de materiais de construção, a aula dessa semana. A aula dessa semana ela vai envolver os conteúdos do estudo do traço, o estudo de composição dos materiais, que é o agregado, aglomerante e água. Também iremos falar sobre o slump test, conhecido como cone de Abrams. Esse mesmo serve para medir a consistência do concreto no ato do uso do mesmo, e os tipos de concreto que se utiliza no Brasil e no mundo. Iremos falar esses 3 tópicos nessa semana, ok? Tem os objetivos da nossa aula, aprender aí como obter o traço do concreto, através do estudo da dosagem experimental. Nesse mês estaria disponível aí o uso da aula prática, do traço e do slump test, mas não está no momento disponível. E a nossa aula tem o vídeo que vocês podem acessar também, os links de estudos, que é os tipos de concreto, o slump test e o traço de concreto, como ele influencia na concretagem, certo? Nessa semana eu não irei passar nenhuma atividade, simplesmente só a parte da aula teórica para compreensão e entendimento do mesmo, viu? Vamos iniciar pelo estudo do traço. O estudo do traço, o que é o traço? Ele vai indicar a quantidade de material que vai compor a argamassa e o concreto. O traço é um volume de todos os materiais. O exemplo, se eu tenho 1 para 3, 1 para 2 para 3, ele está indicando o que? Que 1 é uma saca de cimento de 50 kg, 2 é o agregado miúdo, que é a areia, e 3 é o agregado graúdo, que é a brita. 1 para 2 para 3. Ele está indicando aí a quantidade de material que pode ser utilizado em determinado local da obra. Se é um traço de argamassa, se é um traço de concreto, em obra ele é determinado assim. Qual é a porcentagem? Ele vai depender também, pessoal, os traços são indicados da seguinte maneira, como eu estava explicando para vocês: de 1 para 3 para 3, de 1 para 3 para 4, 1 para 3 para 6, sendo que o primeiro algarismo indica a quantidade de cimento a ser utilizado, que vai ser usado. O traço de todos os materiais que constituem o concreto é o mais usado na prática, porém o mais preciso ainda é o traço em massa. Essa quantidade aí é o que nos favorece aí ter um material mais resistente, material de qualidade. A partir do estudo do traço, podemos aí desenvolver novas tecnologias, novos uso do concreto e da argamassa sem prejudicar a obra. E o segundo algarismo, ele vai indicar a quantidade de areia, que a areia é o 3, algarismo quantidade de brita. Assim temos para o traço 1 para 3 para 3, que corresponde ao volume de cimento, que é um cimento de 50 kg, para 3 volumes de areia e 3 de brita. A quantidade de água vai depender da umidade da areia, certo? Se a umidade da areia, se a areia estiver seca, ela vai ter um consumo maior de água, mas se a areia estiver úmida, ela já vai usar uma certa quantidade de água pequena. Não pode se ter um concreto, o estudo do traço ele permite que o concreto, a argamassa, não esteja muito seca, muito dura e nem muito mole, esteja na quantidade correta da aplicação. A dosagem correta ela facilita aí o manuseio e a trabalhabilidade. Caso ocorra algum engano na forma de expressar o traço, o concreto produzido apresentará propriedades diferentes daquelas previstas na dosagem. A dosagem de concreto sempre é feita com materiais secos e medido em massa. Se todo material, a areia e a brita, ela deve estar seco. Por quê? Porque este material molhado ele vai ter outra medida, ele vai ter outro peso específico. Então o correto é usar o material seco. Todo este material deve ser usado seco, para não ter aí possíveis danos e erro aí no uso do traço. Não podemos ter um traço de concreto de argamassa muito fraco, nem uma argamassa pobre,
ou uma argamassa rica, né? Tem que ter uma argamassa e um concreto mediano para o uso adequado dentro da obra. Viu? O traço que é, né, a dosagem correta da argamassa e do concreto para se usar na obra. O slump, né? O que é o slump? O que é o slump test, conhecido como cone de Abrams, né? O slump test é conhecido, ou teste de abatimento do concreto, é o meio mais rápido, né, de definir as características do concreto fresco. É aquele concreto que é utilizado, foi feito ali na obra, aquele concreto feito ali na obra, ou o concreto que foi comprado, um concreto usinado, né? Esse concreto tem que passar pelo teste, né, de abatimento, para saber se essa massa, se esse material ele não está muito plástico, está muito seco ou muito mole, né? E esse tipo de material vai determinar onde é que você vai usar, né? Se é o uso de uma laje, de concretagem de um pilar, de uma viga, é determinado um tipo de concreto. Pode ser concreto mais um concreto duro, um concreto seco, um concreto mole, né? Que vai determinar isso aí é o calculista, o teste, né? O slump test, né? Ele também aí ele faz o controle tecnológico. É o teste mais simples e eficaz. É feito em loco na obra, no local da obra. Ele vai medir a consistência do concreto, ele vai me conferir a trabalhabilidade, né, e verificar se esse concreto ele pode ser utilizado, né, em determinada peça da obra. E as disposições normativas, né, ele aponta que há condições de onde serão retiradas as amostras para a realização do teste, né, sendo diferente o uso da betoneira, né, ou de caminhão betoneira, né? O teste aí ele vai ser diferente. O traço de concreto, como foi falado agora, né, ele é diferente, feito numa betoneira na obra e num caminhão betoneira, né? Que o feito em loco na obra, o concreto, ele tem um outro tipo de consistência, né? Tanto ele pode vir tanto mole ou duro, e quem vai determinar isso daí, né, são as medidas, né? É o traço. O traço correto vai me dar aí o uso correto aí na consistência do mesmo. Como é que é feito isso? Né, temos aqui nessa imagem, ó, esse daqui é o cone, certo? É o cone de Abrams. Esse aqui é uma arte de metal. Esse aqui é o traço de concreto, certo? Você vai pegar a quantidade de concreto que vai chegar na obra para fazer o teste em loco. Esse cone, as medidas deles, essa base aqui, ó, ela tem 20 centímetros. Essa base aqui inferior, certo? Que é essa base aqui do cone. Essa outra base aqui superior, ela tem 10 centímetros. Já de altura é 30 centímetros. Então, como é feito aí o teste de abatimento do concreto? Você vai pegar essa área aqui de 30 centímetros, dividir por 3, que vai dar 10 centímetros. Então você vai ter que colocar 10 centímetros de concreto, pegar esta haste aqui de metal e golpear com 25 golpes, né, nessa posição aqui. Você vai pegar a haste e vai golpear, certo? 25 vezes. Contou 25 vezes, você coloca mais 10 centímetros de concreto, mais 25 golpes. E por último, mais 10 centímetros de concreto, né, o restante para finalizar. Você limpa a base e golpeia novamente com 25 golpes. Depois disso, você vai tirar essa arte, né, esse cone aqui, vai virar ele, colocar a arte de metal, ó, nessa posição e vai medir com a trena o batimento. O abatimento, o que é isso? É a descida do concreto. Conforme o concreto vai descendo, você vai ter aí um abatimento. Ele vai identificar se o concreto está mole, o concreto ele está plástico ou ele está seco, né? Neste momento aqui, né, como fazer, ó, mostrei para vocês, né, expliquei nesse instante como é que faz o teste aí passo a passo, certo? E quando se deve utilizar o teste, né? O teste deve ser feito tanto no ato do recebimento, quando você recebeu o concreto usinado, né, ou o concreto feito na obra, né? O concreto vira lata, né? O concreto vira lata, é aquele feito em obra,
né, em loco, junto na betoneira, ou então aquele manual com a minha enxada, certo? Esse valor aí de abatimento, né, você vai saber se o concreto ele pode ser bombeável, né, usado aí na betoneira bombeável que vai jogar. Se ele tiver muito seco, não dá para utilizar bombeável, ele tem que estar plástico, certo? E o problema do teste de slump, assim como outros aplicados na construção civil, né, está a sensibilidade ao operador. Mesmo um que seja bem treinado, pode levar 3 centímetros de diferença em relação aos outros operadores, dependendo da forma como retira o molde e a consistência do concreto, né? Se você tem que ter o manejo correto, né? Não pode ser qualquer um que tem que fazer o slump, né? Esse teste de consistência, porque vai depender de você, né? A partir de você, do seu relatório do teste, você vai determinar que tipo de concreto é aquele. Tem que ter muito cuidado, por isso tem que se ler as normas, né? A norma INBR 67 de 1998, certo? É a NBR aí de 10.342 de 2012. Ela vai fazer aí a perda de abatimento. Ter cuidado na hora do abatimento do concreto, né? De fazer o teste, porque é a partir de você que vai ter a seguridade da obra, o concreto em loco, né? Aqui novamente a imagem, ó, como foi respectivamente explicado. Coloca-se 10 centímetros de concreto, 25 golpes. Coloca-se mais 10, 25 golpes. E por último mais 10 centímetros de concreto e 25 golpes. Vira-se este cone, coloca-se a arte e uma régua ou uma trena e você vai medir, certo? Você está vendo aqui essa linha trajetória aqui, ó, de 0 a 30. Se o concreto não desceu nem 1 centímetro, estou considerado ele como material para pré-moldados. Ele está muito seco, certo? Ele está muito seco. Se ele fizer um abatimento de 0 até 8, ele é utilizado para pavimentos. E de 12 a 16, de 10 a 16 é utilizado para estruturas, né, pilares e vigas. Esse concreto pode ser utilizado. De 16 a 22 ele é fluido, né? Ele pode ser utilizado aí no uso aí da laje, pode colocar em caminhão betoneira. E de 24 a 30 eles são altos compactantes, né? Já é um concreto muito líquido, né? E esse concreto líquido ele pode aí prejudicar aí o uso na obra, que pode acontecer aquele famoso a enxudação, que é a separação do cimento com a areia, né? O cimento e água. Que o primeiro passo, né, a imagem ele explicando como é que se faz, certo? Tem que usar batimentos ao tipo de construção, né, muros e arrimos, sapatas, o máximo e o mínimo de abatimento, né? Isso é feito junto com uma régua, né? Vai determinar na hora que o concreto está baixando, né, ele está diminuindo, está cedendo, você vai determinar o uso do concreto. Ok? E segue aqui um vídeo nessa planilha, nesse material PDF, para verificação e algumas dúvidas que podem aparecer. Agora, em referente aos tipos de concreto, né, temos aí 27 tipos de concreto aí na obra. Temos o concreto convencional, né, que é aquele feito em obra, em loco, pela betoneira, ou então vem um concreto no caminhão betoneira, certo? Esses aí podem ser carregados por jiricas, né, carrinhos de mão, gruas, elevadores. E é esse tipo de concreto aqui que chega no caminhão betoneiro que você deve fazer o slump test, né, para saber onde é que vai ser aplicado, se ele está correto para aquela aplicação. Temos o concreto ciclópico, né, que é o famoso concreto magro utilizado com pedra de mão, né, que é o concreto ciclópico. Só é o concreto e pedra, simplesmente isso, se chama concreto ciclópico, certo? Temos o concreto bombeável, né, que é aquele concreto bombeável que está entre ali a penúltima fase do abatimento do slump, da consistência. Esse tipo de concreto que me permite eu jogar o concreto para determinadas alturas, prédio de 15, 10, 25, 50 andares, né, ele vai me permitir isso, porque ele facilita de que forma, né, este concreto? Para eu não ter que carregar o concreto em baldes, né, ele já me favorece aí isso, o concreto bombeável, com o uso
o caminhão bomba. Concreto autodensável, né, que é o concreto fluido, né, indicado para concretar peças armadas, estruturas pré-moldadas. Ele facilita porque esse concreto autodensável, o fluido, ele vai, né, penetrar em todas as partículas aí da estrutura, né, em todas as partes vazias da estrutura de aço, né, e preencher completamente e não deixar espaço vazio, né, é uma excelente massa homogênea, né, e resistente e durável. Concreto alto desempenho, né, que é o famoso CAD, né, esse tipo de concreto aí, ele tem resistência superior a 40 MPa, é um concreto muito resistente, que é utilizado aí na construção de pontes, né, que pontes tem um alto tráfego de caminhões, de carro pesado, que pode danificar a estrutura, por isso que é utilizado o concreto de alto desempenho, o CAD. Temos o concreto rolado, né, que é um tipo de concreto que eu posso utilizar uma máquina de rolamento, que é utilizada em pavimentações. Esse tipo de concreto é utilizado, né, na construção de pavimentação em pista nos Estados Unidos, né, em aeroportos e rodovias. Ele é utilizado como subbase, esse tipo de concreto, por isso ele é considerado concreto rolado, que eu posso utilizar a máquina de rolamento. Concreto para pavimento rígido, né, esse tipo de pavimento aí, ele é utilizado aí em pistas de aeroportos, né, em corredores de ônibus, que a gente tem os BRT em Fortaleza, é utilizado esse tipo de concreto rígido. Ele favorece aí menos desgaste, menor risco de acidente, né, e não tem uma alta temperatura superficial, né, que acontece aí com asfalto, deixa a pista muito quente. O concreto projetado, né, um concreto projetado é aquele que é parecido com concreto bombeável, né, que eu utilizo uma máquina que eu vou bombear este concreto e poder concretar paredes, né, sem o uso aí de uma colher de pedreiro. É considerado o concreto projetado, como mostra a imagem aqui, ó. Esse operário está com a máquina projetando, jogando o concreto na parede, né, numa parede aqui, um solo com uso de ferragem. Concreto pré-moldado é aquele concreto que já vem pronto, só para moldar, né? Eu posso utilizar em pilares, vigas, lajes, né? Já o concreto aí pré-moldado é feito na fábrica, que já traz para dentro da obra e simplesmente é só fazer a montura, né? Montar este material. Temos o concreto protendido, né? Que é o uso de cabos de aço fixados, aquele que eu vou utilizar o macaco hidráulico para tensionar, né, a minha estrutura, e eu posso deixar vãos, maiores vãos aí, sem o uso de viga e nem pilares, né? Eu posso utilizar o concreto protendido. Concreto protendido é o que eu vou usar, né, cabos de aço de alta resistência. Concreto resfriado, né, utilizado aí com o uso de gelo. Eu vou adicionar gelo neste material, né, para poder diminuir aí a famosa redução da tensão térmica, que o concreto ele não seque rapidamente, não tem a cura rapidamente, e eu posso trabalhar por mais horas com ele, né, que é a adição do gelo. Concreto colorido, né, o concreto convencional com a utilização de pigmentação, né, eu vou utilizar a adição de pigmentos, né, para mim ter um concreto colorido. Concreto leve, né, o concreto leve, né, utilizado aí flocos de isopor, certo? É utilizado flocos de isopor dentro do concreto. Eu vou diminuir a quantidade de brita e vou inserir flocos de isopor, né? É considerado concreto leve. Ele vai deixar a estrutura mais leve. Não quer dizer que eu vá colocar isopor e vai deixar a estrutura que possa danificar. Não, é um concreto alto resistente, né? Que eu vou só adicionar isopor ou vermiculita, né, ou argila expandida, que vai me deixar um concreto aí leve. Concreto celular, né, o que é o concreto celular? Né, ele faz parte dos concretos leves, né, que ao invés de utilizar os agregados, né, os agregados tem uma redução aí da massa específica. Eu vou utilizar espuma ao concreto, né, eu vou adicionar espuma, que é o concreto celular. Eu diminuo aí a adição de agregados, né, que é a brita e a areia, e vou adicionar a espuma e vou deixar o uso aí do concreto
né, celular. Onde é que eu posso utilizar esse tipo de concreto, né? Nivelamento de pisos em peças estruturais e painéis pré-fabricados. Concreto pesado, né? Aquele concreto pesado é obtido através da utilização de agregados, né? E aí vou adicionar aí hematita, magnetita e barita, né? Ele vai deixar um concreto aí mais resistente. Esse tipo de concreto é utilizado aí em hospitais e clínicas onde tem material, onde tem um equipamento de raio-x. Esse tipo de concreto ele não vai deixar a radiação ultrapassar a parede, né, que possa ocasionar aí câncer e outros problemas de saúde a quem passa por perto. Concreto submerso, aquele concreto que eu posso utilizar dentro da água, ele vai ter a cura dentro da água, certo? Na construção aí de pilares de ponte ou em obras que possíveis perto de rios, né, e lençóis freáticos. Ele vai me deixar aí o concreto, ele vai ter o momento de cura dele, ele não vai se unir com a água e a água também não vai prejudicar esse tipo de concreto, né? Utilizado aí o concreto submerso. Concreto extrusado, né, que é a maquininha que coloca o concreto numa máquina, a máquina vai prensando o mesmo, e é o mesmo que se constrói, ó, meio fios de rua. Essa imagem aqui, ó, certo? Essa imagem aqui, tô mostrando para vocês, ó, é o concreto estruchado, né? Estruchado, aquele que vai passar por uma máquina de compressão. Concreto de alta resistência inicial, aquele concreto que eu vou utilizar, ele vai me dar uma resistência já no início, né? Uma alta resistência, uma velocidade na obra. Eu posso terminar a obra rápido, né? Ele vai secar rápido. O uso desse tipo de concreto, se eu usar esse concreto de alta resistência inicial pela manhã, 7 horas da manhã, quando der 8 horas, 9 horas, eu já posso simplesmente fazer a movimentação em cima, que ele já deu a resistência inicial, certo? E o concreto com pega programada, né? Que ele vai ter o tempo de pega dele. Eu vou programar o início e fim de pega. Eu vou usar esse tipo todos esses tipos de concreto, né? Eu tenho que utilizar aditivos, né? Os aditivos que vão poder facilitar o uso desse tipo de concreto. Concretos para pisos industriais é o mesmo piso industrial que temos aí na nossa sala de aula. A nossa sala de aula é o piso industrial, que tem aquelas juntas, né, de dilatação, aquela filepazinha amarela ou branca, que vai fazer aí a separação, né? Ele é utilizado quando se tem uma grande movimentação de pessoas, né? E ele tem uma boa característica, ele vai proporcionar melhor acabamento e durabilidade ao piso. Concreto com adição de fibras, né? Eu vou adicionar o que? Fibras de aço, né? Eu posso adicionar fibras de aço, né, nela, ou então fibras de algodão. Eu posso adicionar dentro do concreto. Ele é considerado um concreto com adições de fibras, né? Esse tipo de concreto aí, né, ele é utilizado aí em obras de grande porte, né? Obras aí, eu posso dar exemplo aí de aeroportos também, certo? Esse tipo de concreto pode ser utilizado. Tem o microconcreto, né, que é utilizado aí, entre eles temos o grout. Esse tipo de concreto é como se fosse uma argamassa, é também conhecido como pedrisco, né? Aquelas argamassas que eu vou utilizar, o pedrisco, a pedra pequena, a pedra zero, certo? Que é o microconcreto. E o grout, né? O grout é o microconcreto composto por cimento, areia e quartzo. E eu tenho que adicionar aditivos, né? Esse tipo de concreto ele chega a atingir aí a resistência a 50 MPa aos 28 dias, né? Um concreto aí muito resistente. E temos o concreto com módulo de elasticidade definida, né? Esse tipo de concreto aí é utilizado nos cálculos estruturais, né, que pode ocasionar tensões na obra, né? Exemplo, temos aqui, ó, essa estrada subterrânea, né, que ela vai pelo mar e passa por baixo do mar. E esse exemplo dessa obra aqui, ó, né, ela sofre deformações, né, sofre com as intempéries, por isso que é utilizado o concreto com módulo de elasticidade. Pessoal, e esse foi a nossa aula dessa semana, certo? Estudo do traço e vamp teste tipos de concreto. Tenham um bom estudo, né, e um bom final de semana. Muito obrigado e até a próxima.